gente vê a polícia chegando. Ela leva o dinheiro, tá? E ela sai com o dinheiro, não é à toa. Lá vem ela, nova, iniciando ela no pacote aquela tarefa. Enquanto ela tá ali dela, quase ela já vê Let me know when you need a distraction. E assim, essa é a primeira hora do jornal, né? Porque se passar mais 3 horas, o jornal vai falar o seguinte: no dia seguinte, a polícia desceu e investigou a casa deles e não foi fazer. Repórter de jornal que falam que a garota que tava morta misturou os corpos e dali porque ele prendeu ela e todo mundo, tá ligado? Depois que for acabar, vai pra cadeia. Tava uma cadeia. Wise to give that large gas cloud a wide berth. Don't think there's anything to gain by getting bigger. Ele não saiu de casa e está na casa dos bandidos e tal, não. Ele conhece aquele local, ele conhece cada canto, ele tem suas habilidades de luta e o Fede Álvares consegue me envolver na tensão crescente que é esse filme. Pra mim, a direção dele é o grande diferencial. Eu acho excelente a direção dele aqui em O Homem nas Trevas. E como a gente falou, esse filme aqui termina com o final onde o velho é herói e tal. Mas é só passar um diazinho que a polícia vai descer lá, vai prender o velho, vai entender que tem um monte de prova contra ele e já era. Mas não é o que acontece, tá? Porque foi anunciada uma sequência desse filme e o Sam Raimi, diretor de Evil Dead, de Arraste-me para o Inferno, de Homem-Aranha, falou o seguinte: essa sequência tem a melhor ideia que eu já vi na minha vida por uma continuação. E ele ainda completou. Ele disse assim: e eu não estou brincando. Dá pra confiar? No Sam Raimi? Não dá, não. O grito? Não dá. Uma? Não dá. Pô, não dá, né? Lançaram em 2021 novamente com o roteiro de Fede Álvares e Rodo Saiwages, mas agora sem o Fede. Hoje a gente vai ver o que tem dentro de uma Acho que foi por isso que venderam esse negócio pra gente, né? Não tá funcionando. Isso aqui é uma catraca de academia que a gente comprou num ferro velho. Esse negócio é pesado pra caramba. E a catraca, se você nunca parou pra pensar, ela é simplesmente um mecanismo em que alguma coisa gira, só que gira só numa direção. Quando você tenta girar ao contrário, não funciona. E aí a gente pesquisou aqui no Manual do Mundo, deu uma olhada nas coisas que a gente tem, se não teria outras catracas, né? Outros usos desse mecanismo. E sim, a gente descobriu que tem outras 3 catracas, provavelmente uma você já usou. A primeira é essa aqui, que é chamada de chave catraca. Quando você precisa tirar uma porca, você pega essa peça aqui, que se chama soquete, você coloca aqui na ponta da chave catraca, ela encaixa aqui, então você consegue usar de vários tamanhos diferentes. E ó, aqui no caso ela tá apertando a porca. Olha que legal, ela vai... Feeling distracted? Daydreaming on the job? Mental refreshment centers are there to help you. Don't risk falling prey to imperfect thoughts. Go now. What's that? These vexatious disruptions keep the falling westward. When are things gonna settle down?
The itinerant stranger returns. Our prosperity, disdain our sense of community. They sneer at our That contentment. is most excellent. Please, hand them over. Sincerest thanks. Now, we had what you outsiders call a deal. I promised you there is wreckage from a crashed ship traversing most of the expanse. With the right equipment, the path will lead you directly to the Vox Relay's main gate. Tell me, do you already have Protectorate jump boots in your possession? That's what I knew them as. The official title is Personal Plasma Thrusters, I suppose. No, but we have an outpost up at Spire Grove. I'll prepare a writ of conscription to allow you entry to the Vox Relay. While most would refuse my authorization, the Sentry's second-class layman. Show the writ as proof I have conscripted you into. Once you're inside, there's someone else you should show it to. You do that and say what I tell you. It'd save many lives. Time for recreation. We sleep well at night. Work isn't strenuous or stressful. Food is nutritious and plentiful. Vox Relay is to my madness, I tell you. A brigadier doesn't act as judge, jury, and executioner. That's an arbiter, Marshal Corbin. As with all my subjects, I have been there when he needed me. I trust, and this is important. You must convince him to kill Montelli. Corbin will want to talk him down, to take him into custody, to message superiors outside the facility. We cannot allow any of that to happen. If Corbin becomes the highest-ranking officer alive, no one will be able to the Protectorate execute connivers and schemers. Corbin must appear forced to take down Montelli in the moment. It cannot feel like a plotted... Good. I may not survive to see what occurs, but I trust you to follow. Farewell now. Promise you'll return here if you can. Oh, even if you... Farewell now. The matriarch working with and through the sovereign devised paradigm, a meticulously designed. Naturally, sometimes challenges do arise. We all know how invasive species can unbalance even the most robust ecosystem. I hear correctly that you brought us automech parts? Why, thank you kindly, outsider. No, Frank. So don't fret. Vou colocar dentro dessa catraca. Tá fácil não. Quebrou a ponta da chave de fenda e não abriu. Acabou a bateria. Tanto tempo que eu fiquei aqui. Vamos trocar. Água. Tô achando que o mecanismo mesmo tá do outro lado. Olha, essa catraca, ela... Não, é o seguinte, eu vou comprar uma catraca e eu abro e faço um vídeo curto pra mostrar pra vocês. Fechou? Essa aqui, eu não sei o que adicionou dentro, só sei que eu gastei já meia hora aqui bastante. Is resilient. Abides. But now, more than ever, we must all do our part to maintain it. Keep doing your job with pride. Forming on your neighbors. Same as ever. When prudence dictates, we give it a little extra added zeal for now, just to offset any minor disruption. Tem uns dentes que estão bem achatados. E aqui existe uma peça móvel com uma molinha. Subject lacking a appropriate feel for My most favorite, least homicidal subordinate. How's all our... Insert that data cartridge for me. In the slot below my intercom. Esse barulhinho que a catraca faz, seja
Allow me to give this a cursory eyeball and I'll nose out the exact compound within our chemical reserves in two. Oh, just a. Oh, but let's not get ahead. No, and it. There, Oh, you're likely affected too. Affected too, aren't you? Scream twice for yes. I cannot wait to put this entire sordid affair behind us. Though in the end, I saw you working the chemical synthesizer. I presume you were successful in creating an antidote? Good. When back up, you can be sure that management and I, not budging. Oh, all right. I suppose I'd be willing to throw in a little extra as a wonderful. All right. I am marvelous. You'll find your immune. Omen, be seeing you. Simplesmente um contador eletrônico. Tem 2 discos cortados pela metade. Cada vez que eu giro, os disquinhos entram numa região ali que eu imagino. Esse negócio que gira conforme eu giro a catraca. Dá a impressão de que é um contador eletrônico. O que você acha que é? O nome mais comum que você pode procurar é sensor de posição de catraca ou sensor de giro de catraca. Alguns fabricantes chamam de encoder de catraca ou sensor read de catraca, dependendo da tecnologia. Se você souber a marca da catraca, pode procurar pelo sensor de contagem ou sensor de detecção de giro, específico daquele modelo. Um sensor de giro de catraca. Quando você gira a catraca. Fire if you head down past the farm. Reckon there might be a few wandering around. This stretch runs between Fairfield and... Oh, Val? Watch where you're pointing that shooter of yours. You've been pitching a little unevenly. The fastball incident of 97. Automacs are not permitted to participate in tossball games, leagues, or tournaments. Mean your aim is... Wouldn't want me or the good commander here catching any strays. When attempting to capture a stray animal, approach slowly and quietly. If the animal senses danger, it may grow aggressive. You know what? Forget I said anything. You're doing great. Slow down. Schultz went where? Sakes alive. Schultz!
Anyone got lamps on Schultz? Anyone? Floyd be damned. Sallying into the wire like that with nary a wish in her pocket? What was she thinking? Did I not make clear our... I'm afraid there's more bad news coming. You there. I don't normally sanction nameless passers-by. No Auntie's forces are permitted beyond the forward position upon pain of disemployment and possible litigation. Our orders are to sit and mind the store for as long as need be. By steadfastly holding the line here, we But I would prefer... Still, however brightly my star... Schultz obviously knew the risks. I'll pardon your skepticism before you Commander's vital stats have reached an alarming low. Barry anywhere? Oh, he went... I see you haven't gone and blown yourself up yet. I'll be spade. Scrabbles was originally a gift from my dog. He's also here. For your trouble. Livener like that comes in handy. While we appreciate you returning Scrabbles, I will... Como é que funciona essa ferramenta? Geralmente esse macaco não vem no carro, ele é um macaco hidráulico, aqui dentro está cheio de óleo, e geralmente é bem mais fácil de erguer o carro com esse macaco do que o que vem no carro. Então para levantar o carro e trocar o pneu, a primeira coisa que tem que fazer é ajustar essa rosca aqui em cima para você vencer a diferença que existe entre o fim do macaco e o começo do ponto de apoio. Look at those corpses they've got strung up. Wait. Some aren't dead yet. Decomposition rate 12 to 17%. Didn't really need to know that. Let's just respect the dead or very slowly dying, shall we? Consider yourself lucky that I've been ordered to not open fire unless fired upon. I will not suffer an outsider to trespass and trample further through our lands. Turn back from this bridge now, lest my ever-depleting prudence be spent. If you are not a loyal Protectorate subject, you will not cross this bridge. Be grateful I do not judge with such haste as my superior. He's been fervent of late, looking for any Protectorate subjects who have displayed disloyalty. Any associations with wrongdoers results in swift execution. That has, unfortunately, put many folk in his sights, myself included. And so we wait for the proverbial act, betraying the Protectorate, using the Sovereign's name in vain, overindulging in food and drink, loafing, boasting, belching, and of course, colluding with wrongdoers. You dare to propose an arrangement? I may have need of your help, stranger.
if you are ready to seize an opportunity to show fealty to the Protectorate. I know of 2 traitors who yet remain on this island. Bring them to me, and I'll dispose of them before the Brigadier questions my loyalty and In return, I shall grant you clearance to cross the bridge. A lot more folks are gonna die if we don't catch up to DeVries. We have to consider our options, even the ugly ones. If these folks are deserving, maybe it's worth it. Trial. And their crimes are as clear as the Sovereign's blue skies? We may not ascribe to your laws, but do not assume that I think these traitors have committed grave offenses, ones that would be punished without... There's a wide gulf between justice and madness, and many interpretations of the law land on the rights. I commend you for your eager interest. I think 2 traitors in particular. I once had utmost respect for her. We were... Oh, damn it all, but reportedly, she's not only failed to die, but is also teaching the enemy soldiers how to use the equipment. The second traitor I seek is Charlton Weintrot of Westport. He is, unfortunately, my cousin, and most assuredly a disgrace to our line. He too failed to die defending... But Charlton, well, I must deal with him personally. Oh, how I anticipate wiping that smug. Anyone who allowed the enemy to overrun their land is a traitor. So, now go. Remember, once I have both traitors up, but beware if you step out of line. Other subjects may not be so generous with their deal-making. Promotion accelerating activities done, and we've already got dropouts. Doozy of a drop, too. Can't believe Ormsby pegs these people as executive material. Me, sure. Them? Huh. We can hear you. Hush, Cobb. Today's task was about upward mobility. 3 died hanging the ropes. Told them they were doing it wrong. Dead include Assistant Hagen, and other slackwits. Show some respect. Oh, like you care. You didn't even participate. I told you, I got a cute lumbago. Time to break camp for the next skill-building exercise, which I will surely dominate. This is Sanitation Specialist Cutshaw, soon to be VP of something big, signing off.
cuidado, tem que ser um corte inteligente para que a gente consiga, depois de tudo isso, entender como é que funciona. Meu objetivo não é ficar cortando metal que nem um bobo aqui, não. É conseguir entender e depois ainda explicar para vocês. Eu acho que eu tô chegando lá. Vamos pra lousa! Isso aqui é absurdamente simples, mas genial. São basicamente duas peças. Ó, essa parte principal, que de fato levanta o carro, ela é um pistãozão. Ela é um cilindro de aço que corre dentro de um tubo oco super resistente. Mais ou menos como se fosse uma seringa dessas de injeção. Aqui do outro lado, onde a gente coloca a força, existe exatamente a mesma coisa, só que pequenininha. É um outro pistãozinho miniatura que também funciona como se fosse outra seringa de injeção. O segredo tá nisso aqui, ó. Você faz um movimento grande na seringa pequena, ó, tô indo com a seringa pequena até o fim e a seringa grande não mexe quase nada. Esse mecanismo aqui vai fazer com que você perca a amplitude de movimento. Então você faz muito movimento de um lado e do outro acontece só um pouquinho. Só que é que nem a marcha leve de uma bicicleta, você ganha força. E o quanto você ganha de força vai depender do tamanho da frente do pistão. Vai depender da área dessa parte aqui, ó. Se fosse a seringa, seria a frente dessa borrachinha preta. Então, para saber o quanto a gente ganha de força aqui, a gente tem que calcular a área da frente dos dois pistões, do maior e do menor, e ver qual é a diferença. Vou dar uma olhada no grande livro de matemática para ver como é que eu calculo a área de um círculo. E aí, com base no que eu medi no paquímetro, eu consigo descobrir que, arredondando, a área da frente desse cilindro tem 4 centímetros quadrados e a área da frente desse cilindro tem 1 centímetro quadrado. Então, cada vez que você aperta essa seringa menor, você tem 4 vezes mais força no momento de levantar o carro. Mas não é só isso não, também tem a diferença que faz essa alavanca aqui. Você pode perceber que tem um pedacinho dela que está para cá do pistão e um pedação que está para lá do pistão. A diferença entre esses dois é o que você ganha de força na alavanca também. A parte maior aqui tem 24 centímetros. A parte que fica pro lado de lá tem 3. Então, 24 é 8 vezes maior do que 3. Então, a minha força, no momento em que eu aperto aqui, é multiplicada por 8 só por causa da alavanca. E ainda tem o ganho do pistão aqui, que é vezes 4. Então, 4 vezes 8, eu sou 32 vezes mais forte. Mas se você está prestando atenção na explicação, talvez tenha surgido uma dúvida, que é a seguinte. Isso aqui é o macaco do carro. Então eu vou lá, aperto a seringa pequena, né, que é o cilindro pequeno, com a ajuda de uma alavanca, e eu vou erguendo o carro. Só que rapidinho acaba o óleo que está desse lado aqui. Eu preciso bombear várias vezes desse lado para que desse lado suba bastante. Desse jeito não vai erguer o carro nunca. É aí que entra o segredo de uma parte que a gente ainda não comentou. Se você olhar em volta desse cilindro aqui, a gente tem um espaço vazio.
Is it me? Anyway. Need something, Commander? do que os da água. Então você pode trabalhar numa temperatura mais alta ou mais baixa do que a água, mesmo assim ele vai continuar funcionando. E para terminar, vale só dizer que esse mecanismo que a gente acabou de ver aqui, em que você pega um cilindro, um pistão pequenininho e controla um grande para ganhar força, é a base de um monte de coisa que a gente conhece. Desde a direção hidráulica do carro até aquelas escavadeiras, máquinas gigantes que são cheias de mangueiras em volta delas para poder transportar o óleo que está agindo em vários mecanismos aí. Se você aprendeu desse vídeo, acho que vale se inscrever no canal ou dar um joinha aí embaixo se já for inscrito. perguntas tentaremos adivinhar os personagens dos outros. Temos ele aqui, o MVP, o rei do game, Marcelo. Tu já acertou algum, Marcelo? Não. Esse programa, ele só pode acontecer com... Como é que uma das civilizações mais bem documentadas da história foi também uma das mais misteriosas e difíceis de decifrar? Durante mais de 1000 anos, o Egito Antigo foi um livro trancado, uma história em silêncio. O problema? Os famosos hieróglifos, que por muito tempo foram uma verdadeira dor de cabeça para estudiosos. O mistério era tão grande que os europeus chegaram a acreditar por anos que aquilo nem era exatamente uma escrita. Alguns achavam que os símbolos eram uma forma de filosofia visual. Outros diziam que eram mensagens mágicas dos deuses. Existia até quem defendesse que cada desenho representava um conceito espiritual profundo, e não palavras especificamente. Só que todas elas eram, como sabemos hoje, interpretações erradas. A verdade era muito mais simples. Os hieróglifos eram um sistema de escrita. Um sistema que representava uma língua que havia sido usada por mais de 3000 anos nas margens do rio Nilo, que foi abandonada por centenas de anos. Mas por quê? Por quase 1000 anos a história do Egito Antigo esteve escancarada, escrita em pedra nos diversos templos e monumentos que continuavam lá, mas sem ninguém capaz de interpretar. E quem sabe o mundo de hoje continuaria assim se não fosse uma pedra encontrada por acidente durante uma guerra. Se pra você linguagens de programação são como hieróglifos, calma que isso pode melhorar. CSS, HTML, JavaScript, entre outras linguagens, estão disponíveis em vários cursos da Alura. E o melhor é que você não precisa ser historiador para decifrar essas linguagens de programação. Na Alura você aprende com cursos práticos e atualizados semanalmente, seguindo uma trilha completa e alinhada com o mercado de trabalho, graças ao Talent Lab, que conta com o apoio de recrutadores, eventos e mentorias para quem quer crescer. Invista no seu futuro com a Alura e usando o link aqui da descrição ou do comentário fixado, você tem 15% de desconto na sua matrícula. Ah, e o desconto fica ainda maior com os planos de 2 anos. Não fica de fora dessa porque é bem limitado. Clica aqui no link. As paredes nos templos sempre estiveram cobertas de texto. Os túmulos também. Colunas, estátuas, sarcófagos, papiros. Milhares de inscrições espalhadas por monumentos gigantes. Qualquer um que chegasse até lá conseguia ver. Mas quem realmente sabia decifrar o que estava escrito já não vivia há muito tempo.
tinha 3 textos diferentes gravados. Na parte superior, uma sequência de hieróglifos. No meio, uma escrita egípcia mais simplificada, chamada demótica, bem usada no cotidiano administrativo. E na parte inferior, grego antigo. Era exatamente a mesma mensagem repetida em 3 sistemas de escrita diferentes. Isso era revolucionário, porque o grego antigo ainda era perfeitamente compreendido pelos estudiosos europeus. Ou seja, pela primeira vez existia principalmente de interpretações feitas durante o Renascimento Europeu. Um estudioso chamado Athanasius Kircher, do século XVII, defendia que cada símbolo representava uma ideia filosófica profunda. De acordo com ele, um simples desenho de sol poderia significar algo como a essência divina que governa o cosmos e ilumina a sabedoria humana. Era uma leitura extremamente imaginativa e completamente equivocada. Na prática, aquilo transformava cada frase egípcia em uma espécie de poema metafísico gigantesco. A realidade era muito menos mística, mas também muito mais sofisticada. Os hieróglifos funcionavam como um sistema híbrido. Alguns símbolos representavam sons, outros representavam palavras inteiras. E alguns funcionavam apenas como indicadores de significado, para ajudar o leitor a entender o contexto. Era um sistema complexo, mas perfeitamente funcional. O problema é que ninguém ainda tinha percebido isso. E a chave para entender essa lógica viria de uma observação aparentemente pequena: os cartuchos reais. Nas inscrições egípcias, os nomes dos faraós costumavam aparecer dentro de um formato oval chamado cartuche. Era uma espécie de moldura. Os estudiosos suspeitavam que aqueles cartuchos indicavam nomes reais. Isso era importante porque nomes próprios costumam aparecer também em traduções. Na Pedra de Roseta, o texto grego mencionava o faraó Ptolomeu V. Se o texto era o mesmo nas 3 línguas, o nome Ptolomeu provavelmente deveria aparecer também nos hieróglifos. E essa pista levou alguns estudiosos a tentar identificar padrões. Um dos primeiros a fazer avanços importantes foi o cientista inglês Thomas Young, no início do século XIX. Young percebeu que alguns símbolos dentro dos cartuchos pareciam corresponder a sons do nome Ptolomeu. Era um passo importante, mas ainda incompleto. Quem levaria essa ideia até o fim seria um linguista francês extraordinariamente talentoso, Jean-François Champollion. Champollion nasceu em 1790 no sul da França. Desde muito jovem, ele tinha uma habilidade impressionante para línguas. Ainda adolescente, já estudava hebraico, árabe, siríaco e persa. Mas tinha uma língua que fascinava ele bem mais do que as outras: o copta. O copta é a fase final da língua egípcia antiga. Ele começou a ser escrito por volta do século II depois da Era Comum, usando o alfabeto grego adaptado com alguns sinais extras. Para Champollion, aquilo era uma pista crucial. Se o copta era descendente direto da língua falada no Egito Antigo, talvez ele preservasse vestígios das pronúncias originais das palavras. E durante anos, Champollion estudou obsessivamente inscrições egípcias. Ele comparava cartuchos, analisava padrões e tentava relacionar símbolos com sons. Até que veio o momento decisivo. Ao analisar cartuchos contendo nomes de governantes gregos como Ptolomeu e Cleópatra, ele percebeu que certos símbolos se repetiam exatamente nas mesmas posições. E isso sugeria algo revolucionário. Os hieróglifos podiam representar sons fonéticos. Ou, em outras palavras, parte do sistema funcionava como um alfabeto. Essa descoberta mudou completamente o rumo da investigação. Em 1822, Champollion apresentou suas conclusões em um famoso documento enviado à Academia de Inscrições e Belas Letras de Paris. Ali ele demonstrava que os hieróglifos combinavam 3 elementos: sinais fonéticos, sinais ideográficos e determinativos sem pronúncia. Era um sistema complexo, mas finalmente decifrável. Segundo relatos famosos, ao perceber que havia resolvido o enigma, Champollion correu até o escritório do irmão e anunciou: "Je tiens l'affaire! Eu consegui!" Perdão pelo meu francês. Só que a euforia não durou muito tempo, porque logo depois ele desmaiou. Ele estava mesmo exausto. Mas a história poderia ter sido um pouco romantizada ao longo do tempo, isso geralmente acontece. O que importa é que o impacto da descoberta foi intenso e por um bom motivo. Depois
Depois de mais de 1000 anos de silêncio, o Egito Antigo voltava a falar. A escrita hieroglífica é um sistema completo, uma escrita figurativa, simbólica e fonética em um mesmo texto, e numa mesma frase, e devo dizer, uma mesma palavra, escreveu Champollion em um minucioso relatório. Antes da decifração dos hieróglifos, o conhecimento sobre o Egito dependia quase totalmente de relatos externos, principalmente de autores gregos como Heródoto. O problema é que Heródoto visitou o Egito 2000 anos depois da construção das grandes pirâmides. Era como tentar entender o Império. Observam repetições, analisam contextos, comparam com línguas aparentadas. O copta foi fundamental nesse processo de se preservar. Have the gratitude of everybody in Westport. To rightly appreciate it all and thank the sovereign. Ah, the Outlander I spoke with before. What brings you back around? You are the raw material. That's wonderful. I'm actually quite relieved others in Westport fail to perceive my true nature. I am hardly one of the reference you'll no doubt recognize from those keen Auntie's Choice commercials. I am not familiar. You likely guessed their influence. You and I are just like him. Get up and go-getters. If I am not the person for it, I would be most surprised. Do tell. I normally might, but my cousin, the warden there, freely enjoys stringing up Auntie's Choice sympathizers. That seems neither prudent nor wise. I value my neck and do not intend to hang. Oh. Did you have another mission in mind? One especially designed for my unique talents? Of course. Toodaloo. Hey there, go-getter. Hello again. Any new business to discuss? Involving secret sympathies?
and sugary spoils? If I am not the person for it, I would be most surprised. Do tell. Ugh, my uncle's child. That side of the family is obstinate and mean. No, I'd hardly risk life and limb trying to convert her. That seems neither prudent nor wise. I value my neck and do not intend to hang. Oh, did you have an... Hey there. Why, hello again. Any new business to discuss? Involving... Oh, Vigilant Hogarth tasked me to maintain the... If I am not the person for it, I would be I normally might, but my cousin, the warden there, freely enjoys stringing up Auntie's choice. I possess an overabundance of both qualities, honestly. Oh, did you have an... Of course. Hey there, go-getter. We are bound to inform you that you have entered a recreant locality. Sabotage and or manipulative indoctrinatory... Why, hello again. Any new business to discuss? Involving... If I am not the person for it, I would be most surprised. I normally might, but my cousin, the warden there, freely enjoys stringing up Auntie's choice sympathizers. And Marilyn would grant no reprieve to... That seems neither prudent nor wise. Of course. Hey there, go-getter. Epitomizes the pinnacle of social order. Greeting! However, I may offer you... Designed it. Nenhuma pessoa é tão diferente de homem das cavernas. A grande mudança está nas condições do mundo que nós habitamos. Então, se hoje nós temos... The sovereign embodies and executes on it. Hey there, go-getter. Human societies were constantly out of Why, hello balance. again. Any new business to discuss? Involving secret sympathies? Of course. And lack of community. O poço de elevador foi criado antes do elevador pelo inventor Peter Cooper. Em 1853, Peter fez o projeto para um edifício Cooper Union Foundation. E nesse projeto existia um espaço reservado para o elevador ser colocado. Mas o primeiro elevador moderno seguro para humanos só foi inventado alguns anos depois do projeto do prédio. Então, Peter Cooper simplesmente imaginou que cedo ou tarde as pessoas cansariam de subir escadas e inventariam um elevador seguro. Isso sim que é um visionário que entende a principal razão por trás dos avanços da tecnologia: a preguiça. Mas sabe qual que é o melhor dessa história? O elevador não foi nem colocado no prédio dele. Em parte porque o Cooper previu errado a forma do elevador. O poço que ele projetou era circular, mas os primeiros elevadores eram quadrados. Mas calma que ele não ficou sem elevador. Depois foi construído um elevador cilíndrico sob medida pro prédio dele. E falando em cilindros, como você abriria uma lata dessas? Provavelmente usando um desses. Sim, isso é um abridor de latas. Muito chique. Na minha época não tinha coisa desse tipo. Tá, mas como você abriria uma lata sem usar um abridor de latas? Se você for escoteiro, alguma coisa assim, você talvez tenha essa habilidade. Mas a maior parte das pessoas assistindo esse vídeo agora provavelmente não conseguiria abrir uma lata sem um abridor de latas. Deixa um comentário se você seria uma dessas pessoas. E se você não sabe abrir uma lata sem um abridor de latas, essa é uma habilidade que era bem comum quando a comida enlatada foi inventada em 1840. Abridores de lata foram inventados como uma conveniência 30 anos depois que comidas enlatadas foram inventadas. Se eu tivesse que chutar e adivinhar, eu diria que os dois foram inventados juntos porque eu não sei abrir uma lata sem um abridor. Então, como isso era feito no passado? Uma das formas típicas de abrir uma lata era usando pedras grandes. Agora fica a pergunta, você consegue imaginar como? Não assim, calma. Não vale destruir a lata. Você precisa conseguir comer o que tem dentro dela depois. Não se incomode se você não conseguir pensar na solução. Os seus antepassados eram inteligentes. E a resposta não é óbvia.
O método típico é usar uma pedra ou rocha grande e lisa e raspar a tampa da lata por uns vários minutos até você causar uma perfuração na tampa. E aí você usa uma faca ou uma colher para destacar a tampa. E falando em invenções, vamos voltar pro fósforo e pro isqueiro. Qual dos dois foi inventado antes? E aqui tem uma armadilha. Parece que um isqueiro é mais complicado do que um fósforo. O fósforo é uma coisa só. Você tem que raspar ele manualmente para acender. E o isqueiro parece ser um mecanismo mais elaborado. Então, se a gente acredita que a tecnologia vai aumentando de complexidade do passado para o futuro, você provavelmente esperaria que o fósforo fosse mais antigo do que o isqueiro. E você estaria redondamente enganado, que nem o posto do elevador do Cooper. O fósforo de fricção, ou só palito de fósforo, só foi criado em 1827 por John Walker, e até chegar ao tamanho que ele tem hoje, foram alguns anos de aperfeiçoamento. Mas Johann Wolfgang Dobheimer criou o que era chamado de lâmpada de Dobheimer, que pode ser considerado o primeiro isqueiro, 4 anos antes do fósforo. Inclusive, já que nós estamos falando de invenção, eu acho que essa é a hora perfeita para eu dar uma mensagem para você que é apaixonado por Auntie's Choice knows that a better you is just 3 pills and an ointment away. Why choose just any choice when you could choose Auntie's Choice? Introducing Auntie's new line of specialty drinks for the discerning consumer. Auntie Fizzos. Take the pressure off with Auntie Fizzos. Bottle. Os nossos antepassados deram um jeito de empilhar toneladas de pedra quase 140 metros de altura. In 3 atmospheres of pressure. É comum que, para facilitar a nossa compreensão histórica, nós pensemos em resíduo estruturado. Então, se pensarmos que a Cleópatra era egípcia e lá era o lugar onde estavam as pirâmides, I must ask you to hold still. In peace, and we won't have a problem. vamos lá para a construção das pirâmides. Ah, peraí, cara. Mamutes. Sim, mamutes estavam lá. Talvez não literalmente nas pirâmides. Mesmo sendo dominantes no período Pleistoceno, alguns dos elefantes peludos ainda habitavam a Terra quando as pirâmides foram construídas.
Só que nessa época, os seus últimos registros foram encontrados há quase 4.000 anos na ilha russa chamada Wrangel, que fica a quase 12.000 quilômetros do Egito. Ou seja, não, os mamutes não ajudaram diretamente a construir as pirâmides, era o que você estava pensando. Foram aliens. E o que eu quero expressar com esse choque sobre o quão longevo foi o Egito Antigo é que nós nunca vamos entender ele completamente. Cada antepassado seu, em cada período histórico, teve uma vida tão cheia e complicada quanto a sua. Eles eram como você, só que em situações diferentes. Quando nós lidamos com a história, é muito comum nós encaixarmos os momentos históricos em eras, períodos, impérios e idades. E essa é uma forma de nós encaixarmos esses períodos históricos em uma espécie de gaveta. E aí a gente consegue se mover mais facilmente entre um e outro. O Egito Antigo, o Império Romano, o Império Bizantino, a Idade Média. E a história desses períodos históricos são contadas com base em quais evidências e ideias nós temos sobre esse período histórico. E aqui é preciso tomar cuidado. Porque como nós temos a posição privilegiada de ainda existir no mundo, isso pode levar a certos vieses quando nós pensamos no passado. E um dos mais comuns é justamente a ideia de que a história está em constante progresso e de que o passado, o antigo, é necessariamente ultrapassado, seja em tecnologia, ciência ou até moralmente. Mas o antigo não é necessariamente ultrapassado, muito pelo contrário. A lógica aristotélica, por exemplo, foi dominante por quase 2.000 anos. Ela é importante até hoje. Os gregos não foram ultrapassados intelectualmente por milhares de anos. E o Império Romano foi responsável pelas maiores obras de engenharia do passado, com tecnologias para concreto, aquedutos, estradas, muitas das quais foram perdidas depois da queda do Império, além de uma organização militar enorme que só seria replicada milênios depois por Napoleão. E isso não é para dizer que a Idade Média foi um período de trevas, sem avanços intelectuais ou tecnológicos, o que também é uma visão errada da história. Até porque a ideia de trevas para se referir à Idade Média é colocada para dar ênfase para a Era do Iluminismo, que marcou a modernidade. Um exemplo simples são as raízes da química moderna, que começaram na alquimia, que era uma arte praticada principalmente nesse período da Idade Média, e que levaria à invenção do fósforo, por exemplo. Então, se nós tomamos a palavra antigo ao extremo, associando o antigo com o ultrapassado, nós temos grandes chances de quebrar a cara. Pense nisso da seguinte forma. Se a história realmente é progressiva e humanos modernos são melhores do que humanos do passado, então os humanos do futuro vão ser melhores do que nós. Mas isso não necessariamente parece verdade. Até onde nós entendemos da biologia humana, nós somos basicamente os mesmos por toda a história. Introducing Auntie's new line of specialty drinks for the discerning consumer. Anti-Fizzos! Hell, I've stood this post so many times I could do it in my sleep. Hello again. Hope you ain't here for yourself. I thought I smelled. I'm still quite busy, so make this quick if you please. I can barely get the damn thing to produce antiseptic, so I sincerely... Now, was there anything else? Oh, certainly. Right after I see to all the... Fine. Merciful law! That's a hideous... For someone of... I can apply some Antis branded deep wound adhesive, but it's hardly cheap. This may sting a little. Excuse me, that chem set is not a toy. In future, I'd appreciate you keeping your unsanitary... No. You know, Daka. What's that burning smell? Oh, good. You've returned. I'm still quite busy, so make this quick if you please. Hello again. Hope you ain't here. It's helping with the pain some, but... Why, yes, of course. Head's all bloaty. Consume like a good consumer. Please, limit all respiration and or wheezing to under 10 seconds.
morro sagrado foi deixado em paz e a civilização moderna continuou sem saber o que estava embaixo dele. Mas em 1994, 31 anos depois da pesquisa arqueológica que encontrou ferramentas de pedra, arqueólogos decidiram voltar para o lugar e realizar uma pesquisa mais aprofundada. As escavações começaram e o mundo pôde ver pela primeira vez em milênios a construção que até hoje é considerada a mais antiga da humanidade, o Göbekli Tepe. Provavelmente pronunciei isso errado. É difícil de saber com precisão quando ele foi construído, mas todos os indícios mostram que ele tem por volta de 10 mil anos. Os pilares de pedra que ficam nas regiões mais internas possuem cravados neles figuras de animais que também são uma rara visão da arte e cultura desse período. Mas enquanto eu estudava a história do Göbekli Tepe para fazer esse vídeo, eu encontrei um fato curioso que, embora deixar de fora do vídeo, nós ainda não temos certeza se foi a agricultura que fez seres humanos deixarem de serem caçadores e coletores ou se os nossos antepassados começaram a praticar agricultura por terem deixado de ser caçadores e coletores. É por essa razão que até hoje nós não podemos bater o martelo e dizer se o Göbekli Tepe era um lugar onde as pessoas habitavam ou se ele era uma espécie de templo antigo que as pessoas frequentavam em épocas específicas do ano. Mas ainda assim, ele é a construção mais antiga que nós conhecemos, com pelo menos 7 mil anos a mais do que o Stonehenge e as grandes pirâmides do Egito. E eu não vou mentir, essa pesquisa me deixou fascinado. Eu fiquei viciado em procurar lugares antigos, ruínas de civilizações que um dia existiram e que deixaram de existir. Mas esse fascínio me trouxe uma dúvida, quase que como um completo oposto da curiosidade de descobrir coisas antigas. Qual é o objeto ou coisa feita por seres humanos que vai durar mais tempo? E esse é o tipo de pergunta que gera uma certa aflição, uma espécie de crise existencial. Quando nós perguntamos qual objeto criado por humanos vai durar mais tempo, nós estamos assumindo que a humanidade um dia vai deixar de existir. E isso é meio óbvio, na verdade. Toda civilização começa, floresce, chega no seu ápice e então acaba, por um motivo ou por outro. Algumas simplesmente desaparecem e deixam para trás as ruínas do que um dia foi um presente glorioso, e outras acabam sendo incorporadas e viram parte de outras civilizações mais modernas. Mas a verdade é que até mesmo nós temos uma luz no fim do túnel. Algum dia nós também vamos ser ruínas que poderão ser descobertas por alguém no futuro. E imaginar o contrário é até inocente. Tendo isso em mente, onde nós podemos começar a procurar os objetos mais antigos criados pela humanidade? Vamos começar pelo Egito, mais especificamente no lugar onde as grandes pirâmides foram construídas. E eu vou escolher a grande pirâmide de Gizé. Pra quem não sabe, Again. If you're that new salesperson, don't bother. Whoever was here packed up and left. I just come out here to take boxes on the open streets list. And wait to eat your bits.
sendo como a gente pensa, já que ele é um 10 de 10, ele vai ocupar o top dos tops. Vai. Pode ser que ele caia eventualmente, mas ele ocupa. It's the crunch. That scrump's the one that makes it a brunch. What? Oh, I'm just, what? I must, oh, the first shot went in the door and he's, yeah. Oh, law. Of course. I hate to ask. Just gotta get to Fairfield. Just gotta get to Fairfield. Just gotta. Oh, what was that? Is someone out there? Stay back! I'm warning you. I got a grenade. All I gotta do is pull this pin and. Unusual levels of zuranium detected ahead. Caution is advised. Esse filme é um desses casos assim que fazem a gente gostar muito menos dessa premiação e se incomodar com ela, né? Porque claro, tem toda uma questão, o filme nem foi no ano que deveria ter ido pra indicação, enfim, tem um monte de rolo aí. Mas é loucura pensar que esse filme não venceu o Oscar e a gente tem outros casos que vencem. É uma premiação injusta do cacete, né? Que às vezes tem uns filmes muito bons que não vencem, outros que acabam vencendo. É triste demais. Esse filme aí, esse é outro que é perfeito, impecável, maravilhoso. Eu acho que o Oscar ele tinha que ser encarado pelo que ele é, sabe? Fazer um exercício de tirar o amor de lado e entender que tem lobby envolvido, que tem interesse das empresas. Sacar que é uma premiação não do melhor, mas sim de quem fez a melhor campanha, né? Isso então, aí. Infelizmente, esse pressuposto é o que acontece, né? Eu acho que Cidade de Deus tinha que ter ganhado o Oscar. Independente do que você... Não tinha que ter ganhado. Tinha. Mas não aconteceu, né? A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Tem que acabar a justiça. Aí na sequência vem Blade Runner, que é complicado, né? Porque pra mim é meu filme favorito da vida. Como é que eu vou olhar um negócio desse? Pra mim é meu filme favorito da vida. Mas eu sei que é uma opinião contraditória, porque muita gente vai encontrar defeito no filme. É um filme que tem 300 versões diferentes. E aí, como é que faz? Chato pra caralho. Impossível de recomendar. Mas é uma arrombada, top né, dos cara? tops, né, cara? Esse filme é maravilhoso, não tem. Blade Runner é... A ficção científica... Cara, ele é o Cidadão Kane das ficções científicas, cara. Mas é... Não é, porque o Cidadão Kane das ficções científicas é Metrópolis, né? Mas ele é demais. Esse filme, ele define estética, ele tem a melhor ambientação futurista, sei lá, de todo e qualquer gênero, de toda e qualquer mídia, é demais. Blade Runner é top dos tops. E dentro da ficção científica tem um subgênero que é o que é humano e o que não é. Já percebeu como tem obra que trata sobre isso? Muito. Vai pegar o Ex Machina, tipo, é tudo sobre isso. IA faz o humano, é tudo sempre assim. Mas eu acho que Blade Runner é o que melhor faz isso entre todos eles, tá ligado? O Rutger Hauer ali perdeu. Esse filme é muito foda.
direção, tensão, terror. Mas o Corra é genial. Nossa, o texto desse filme é genial, cara. Weather we have been having, or not having. Goodbye. Outsider? I must say, I have not a that should totally be annihilated, just like all capitalist propaganda. Praise the matriarch. Give the order, and I'll take care of it.
You've returned. I take it, Matt, once you have one of the 10 periodicals in... Oh! Return again when you have another. Safety, amity, and ease be yours. Standing by with life support. É uma comédia. Esse filme é muito engraçado, cara. Esse filme é muito bom. Aquilo ali já é muito engraçado. Aquilo ali desperta uma quinta série em mim a qualquer momento da minha vida. E esse filme tem detalhes muito fodas, sabe? São pequenas cenas. Tem um momento que o gordinho vai conversar lá com o Seth, e aí ele chega e o pessoal tá jogando bola. E a bola vai rolando pro pé do gordinho, o gordinho podia chutar de volta, né? Mas ele pega e mete uma bicuda e joga longe. Ai, cara, esse filme é muito foda, mano. Eu amo esse filme, cara. Eu amo de paixão, assim. Na sequência... Puta que ó pariu. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Um filme que, na época que lançou, foi um frenesi. E eu acho... pegar ele e inclusive eu lembro de assistir ao filme, adorar ele, mas eu acho que realmente E vambora, finalmente lançou o Crimson Desert, um dos jogos mais aguardados do ano. Jogaremos agora, finalmente, depois de muita espera. Pra quem está no YouTube, tá tudo no máximo o jogo, né? Que é um dos pontos fortes, os gráficos, né? Pra quem não sabe, é um jogo novo aí do pessoal Peer Abyss. Um jogo de mundo aberto de ação e aventura, com muita exploração, que te dá uma liberdade de fazer tudo. Aí quem quiser comprar, exclamação Crimson aí na Twitch. Eu acho que vai ter aí no YouTube também, no comentário fixado, exclamação Crimson. E sem mais delongas, vamos... calma aí, vamos aceitar o contrato? Aí, agora vamos mesmo. Né? Agora vamos mesmo. Né? Faltou aceitar o contrato. Pô, eu li, tá? Eu tenho leitura